Olá pessoal, aula 2, então, continuação da nossa aula. Como eu tinha falado na nossa aula anterior, a gente teve uma leitura diferenciada no nosso estado de São Paulo com relação ao divórcio extrajudicial. A gente vai ver agora, então, o motivo pelo qual foi feita essa leitura e essa ideia se espalhou pelo nosso país, até então que teve um posicionamento do CNJ. Mas os nossos juízes estão aplicando essa mesma ideia e a gente vai ver qual é essa ideia. Vamos lembrar então que a lei que fez o divórcio extrajudicial é de 2007 e o novo CPC é de 2015, ok? Então, vamos ler o artigo 733 do novo Código de Processo Civil e pensar a respeito dessa polêmica. Olha o que diz o 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições do que trata o artigo 731. Ou seja, quais são os requisitos para o divórcio consensual, separação consensual e extinção consensual de união estável? Não ter nascituro e nem filhos incapazes. Ou seja, esse artigo, ou ele foi mal construído pelos nossos deputados federais e senadores, ou, né, bem possível, eles comeram bola e esqueceram de incluir os filhos, né? Então essa é a grande polêmica, pessoal. Quando a gente tem somente aqui nascituro e filhos incapazes, quer dizer então que os outros filhos, que não sejam nem nascituro e nem incapazes, podem então participar, né? Podem fazer o divórcio, os pais dessas crianças podem fazer o divórcio extrajudicial sem a necessidade de ingressar com a ação judicial pelo simples fato deles serem menores de idade, né? E o que diz então essa análise do artigo 733, né? Então, em determinado momento é plausível então ingressar com essa medida, né? Por quê? Havendo filhos menores comuns do casal, a obrigação com relação como regulamentação de visitas, pensão, guarda, aí a gente vai dividir essa ação e entrar judicialmente. Mas o divórcio puro e simples, ele pode ser feito na leitura do 733, ele pode ser feito extrajudicialmente, ok? Normalmente, a gente tem outras discussões no divórcio, né? Como pensão de filhos, regulamentação de visita, partilha de bens, alteração de nome, né? Então, normalmente essas questões são resolvidas nesse único ato, no divórcio, no pacotão do divórcio. Mas pela leitura do 733, a gente pode fazer o divórcio extrajudicialmente e discutir outras questões judicialmente, porque às vezes o divórcio ele é inconteste. O casal não quer mais estar junto, eles querem se divorciar. Então, existe essa parte de concordância. E existe a outra parte, que é a regulamentação de visitas, pensão, guarda, que aí está tendo uma discussão generalizada, o casal está brigando até dizer chega. E aí eu não consigo fazer o divórcio? No entendimento do 733, sim, consegue fazer o divórcio. Okay? Então, essa é uma polêmica aí que surgiu no estado de São Paulo, né? O que a gente chama de divórcio puro e simples. Ou seja, possível que o divórcio puro e simples seja, então, realizado extrajudicialmente. E as demais questões relativas à pensão, guarda, aí não é o tabelião que vai verificar isso. Por quê?
porque a gente precisa da permanência do Ministério Público para se ater a essas questões. Mas o divórcio, ele é inconteste, então não tem o que discutir com relação a isso, tá? E aí a gente vai falar, então, dessa resolução de 2007 do CNJ, ou seja, antes do novo CPC. E olha só, o que diz essa resolução? As partes devem declarar ao tabelião, no ato da lavratura da escritura, que não tem filhos comuns, ou, havendo que são absolutamente capazes, indicando nomes e datas do nascimento. O que a gente leva a crer, né? Que lá quando a lei surgiu em 2007, essa era a pegada da lei. Ou seja, se eu tiver filhos, a gente discute no judiciário. Depois do novo CPC, mudou completamente essa ideia da lei. E aí abriu-se um canal para quê? Para que o casal fizesse o divórcio puro e simples no cartório de notas. E essa é a grande discussão hoje ainda, pessoal. Então a gente tem isso de forma bastante importante. Então há um certo entendimento que apenas a lavratura do divórcio, de forma extrajudicial, deixando claro nessa escritura pública que, com relação às questões dos menores, das crianças, dos filhos desse casal, essas questões serão tratadas judicialmente e que o divórcio puro e simples, por si só, não ocasiona prejuízo aos direitos indisponíveis desses filhos menores ou incapazes advindos dessa união, ok? Então, por esse motivo, ao menos aqui em São Paulo, né, e aí se espalhou em outros estados numa outra roupagem, pelo menos em São Paulo, há esse impasse, né, para que o divórcio com a existência de filho menor ou incapaz se concretize de forma extrajudicial. Como é que os juízes estão fazendo, né? Os juízes nas próprias ações judiciais, né? Então, eu assisti, por exemplo, eu fiz uma audiência antes do lockdown, lá no Guarujá, né? Uma discussão desgraçada, marido não olha para a mulher, aquela coisa triste, né? Terrível. Filhos não querem visitar o pai, porque a mãe também está fazendo a cabeça deles, né? E aí a gente vê alienação parental nesse sentido. Uma audiência extremamente tensa, pensa num trem tenso. Foi essa audiência, discutindo, né? E nesse momento o advogado tem que ter uma postura, né, de falar, vamos parar, vamos ser adultos aqui, divórcio é inconteste, então, né, vamos discutir isso. E o juiz teve um posicionamento muito bacana, quando então ele puxou para si isso e falou assim, olha, eu vou fazer um divórcio hoje. Né? Então, existe essa tendência ibedefânica, né? Porque o Ibedefan fez essa grande moção no ano passado para que os juízes fizessem isso, porque a discussão de uma guarda demora anos. E aí, enquanto isso, a pessoa não pode se casar de novo, sabe? Fica presa a uma relação que não tem mais nada a ver, né? Então, assim, a justiça está aí para resolver a vida das pessoas, e não o contrário, né? Então, o juiz teve esse posicionamento que eu gostei muito. Ele falou assim, olha, vocês querem voltar? Não, de jeito nenhum, odeio essa mulher, também não. Ok, divórcio então vai ser feito hoje. Vou decretar hoje o divórcio. O restante, alimentos, que seja, vamos discutir aqui. Vai demorar alguns anos, porque a gente sabe que vai demorar, mas o divórcio saiu imediatamente. Então, qual que é a diferença? Mas o promotor está lá. Cadê o promotor? Era uma audiência de tentativa de conciliação, o MP não participa. Então, assim, qual que é a diferença, pessoal? Nenhuma. Então, vamos facilitar a vida das pessoas. Ninguém se casa para se divorciar, mas se eles estão se divorciando, vamos facilitar, né? Tem também uma situação importante aqui,
para falar para vocês, né? Então, há essa possibilidade também de regulamentar todas as questões relacionadas aos filhos menores de forma judicial. E eu separar isso. Então eu vou, com essa decisão judicial, até o cartório de notas e procedo o divórcio. Procedo a partilha extrajudicial. Então, em 2002, já tendo essa discussão, a Corregedoria de São Paulo, pelo provimento 40 de 2012, já lançou uma decisão. E o que diz essa decisão? Se comprovada essa resolução prévia e judicial de todas as questões referentes aos filhos menores, como guarda, visita, alimentos, o tabelião ele pode lavrar, então, esse divórcio consensual. Tá? Em Goiás, a gente teve um baque, logo no início do ano, a gente teve um baque com uma notícia foi interessante, né? Onde houve, então, um provimento da Corregedoria de Goiás que disse o seguinte, foi inédito, hein? Possibilitou que casais, ainda que possuam filhos menores incapazes, dissolvam um vínculo conjugal consensualmente em cartório. Então, o próprio provimento já deixou isso claro. Não ficou nessa entrelinha, não ficou na leitura, pega o CNJ, pega o 733 do CPC e vamos ter... Não, eles resolveram isso numa canetada, num provimento, dizendo justamente isso. Não precisa de solução prévia judicial das questões dos filhos, mas sim um prévio ajuizamento dessas ações, comprova a distribuição e fala o seguinte, eu só quero fazer o divórcio. Pronto, mais fácil, tá? Então, a gente não tem mais essa burocratização do divórcio. E eu quero mostrar para vocês algo que saiu também recentemente. Não tem doutrina nenhuma, não tem livro nenhum ainda, mas saiu, obviamente, no Brasil, e aí a gente discute lá no IBDFAN, e eu vou trazer isso para vocês, porque isso que é o bacana, né? Eu estou lá dentro do IBDFAN e a gente tem essas notícias e discute. E eu vou, então, mostrar para vocês que é algo importantíssimo que está acontecendo já. O CNJ já se posicionou a respeito disso, tem as minhas ressalvas, mas vamos ver na tela, então, o que se trata de divórcio impositivo, que é algo também que surgiu recentemente. E vamos discutir, então. No ano passado, então, o IBDFAN ingressou com um pedido para que esse provimento 6 de 2019 de Pernambuco fosse válido novamente, colocando, então, o divórcio impositivo. Né? O que é o divórcio impositivo? Um dos cônjuges ele pode pedir a averbação do divórcio diretamente no cartório, sem a anuência, sem a presença do outro cônjuge, deixando então o judiciário para resolver as outras questões, como filhos, alimentos e partilha de bens. O divórcio, pela emenda constitucional, pessoal, pela leitura do 733, não há mais que se discutir culpa, correto? Se a gente não discute mais culpa, como a gente viu na aula passada, não tem o que tem que discutir no divórcio? Não existe nada para discutir no divórcio. Se as partes não querem mais ficar, mas eu não vou dar o divórcio para ele. Existe isso? Não existe mais, pessoal. Basta um para ter o divórcio. Na justiça é assim. Se eu entro com uma ação de divórcio litigioso, vem a outra parte contestar e fala, não, mas eu amo o meu marido. O juiz vai decidir pelo quê? Para a pessoa ficar casada ainda? Claro que não. O juiz ele decreta o divórcio. O que o juiz pode tentar fazer é uma audiência de tentativa de conciliação, o que eu já acho ridículo, porque eu acho que a gente não tem que colocar isso na justiça. São maiores e vacinados, né? Maiores e vacinados. Não tem que fazer esse tipo de coisa. Mas, caso a gente tenha isso, e aí? O que acontece, né?
E existe essa possibilidade do juiz mandar a pessoa ficar casada? Claro que não. Por isso que, olha Pernambuco aí de novo, pessoal. Olha o nosso recalque sulista. Prestem atenção. Pernambuco dando uma aula de direito civil para todos nós, né? Se o divórcio é inconteste, se no divórcio a gente não discute mais culpa, por que não fazermos o divórcio impositivo? E foi isso que foi feito, né? Mas foi lá o CNJ, cassou essa questão, né? Então expediu essa recomendação para que não editem normas relacionadas a divórcio impositivo, né? Então, uma pena, um retrocesso, mais uma vez o CNJ dando um passinho para trás, né? Considerando questões, mais uma vez, religiosas, porque o outro instituto, que não é o IBDFAN, se baseia em questões religiosas, e nosso Estado, graças a Deus, é laico, né? Graças a Deus, o nosso Estado é laico, onde eu posso proferir e participar de todas as religiões, ou de nenhuma delas, né? E aí, com base, então, na indissolução do casamento pelo dogma religioso, o CNJ preferiu, então, não fazer esse divórcio impositivo, aproximar as partes e burocratizar, fazer com que as partes gastem mais dinheiro para o divórcio. Tudo bem? Importante dizer que eu sou a favor do amor, eu sou casada, muito feliz, obrigada, mas a gente precisa separar as coisas, a gente precisa separar o que é religião, o que é direito. Aliás, há muito tempo deveríamos fazer isso. Mas enfim, é o que temos para o jantar, Mário Alberto, e é isso que temos agora. Divórcio impositivo, infelizmente no nosso país, não mais. Vamos então fazer com que o IBDFAN e outros doutrinadores inspirem o CNJ a agir corretamente. Bom, queridos alunos, esse é o término da nossa aula de hoje, parte 2, né? Eu vou deixar alguns exercícios e algumas pesquisas para vocês fazerem, assim a gente tem a nossa aula hoje completa. Vejo vocês mais tarde no nosso chat ao vivo para conversar, tirar dúvida da matéria, e também amanhã a gente volta com mais aulas para vocês e novo chat também, terça-feira à noite, 9 horas, mesmo link, só mando então a senha. Ok, pessoal? Até mais, beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus amores, da sua família. Até mais, tchau, tchau.